Boa tarde, turma. Aqui é a professora Danube Oliveira e hoje nós vamos falar sobre dinâmica, as leis de Newton. Primeiro vamos entender o que é dinâmica. Dinâmica é a parte da física relacionada à mecânica, que estuda os movimentos e as causas que produzem os movimentos e os modificam. Então vai estudar os movimentos e o que causa ele e o que modifica esses movimentos. Uma figura bem marcante na dinâmica foi Isaac Newton. Ele foi o pai da ciência moderna, ele estudou esses movimentos e ele descobriu o segredo da gravidade da Terra. Ele formulou 3 leis que chamamos de leis de Newton. Vamos entender a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de inércia. Ele diz que todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que sofra ação de uma força resultante não nula. O que significa isso? Todo corpo em repouso, parado ou em movimento, ele tende a ficar ou em repouso ou em movimento, a não ser que sobre ele exerça uma força não nula, ou seja, uma força maior que zero. Um exemplo disso é quando o ônibus ele freia, os passageiros eles tendem a ir para frente. Por quê? Ele freou, mas os passageiros que estavam em movimento em relação ao solo tendem a ficar em movimento. Por isso que quando o ônibus freia, eles como se fossem puxados para frente, porque como eles estavam em movimento em relação ao solo, eles tendem a ficar em movimento. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que diz que a aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo. São 2 formulazinhas que nós vamos entender. A primeira diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se eu tenho uma massa que é 10 e uma aceleração que é 0,5, eu vou multiplicar os dois. Então, quem será a força resultante? 5 newtons. Lembrando que a unidade de força é esse N maiúsculo que significa newton. E aí eu tenho a força-peso, porque o que nós temos aqui na Terra é a massa vezes a gravidade, que dá a força-peso. Então, quando eu falo que eu tenho 70 quilos, não é o meu peso, é a minha massa. Porque se eu for falar meu peso, eu tenho que multiplicar pela gravidade, que a gravidade da Terra é essa, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, eu tenho uma conta aqui bem básica. Eu tenho uma massa de 70 quilos e a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou multiplicar. Quem será o meu peso? 70 quilos vezes 9,8, que é a gravidade, que deu 686 newtons. Então, o meu peso aqui na Terra seria 686 newtons, porque o peso é a massa vezes a gravidade. E aí eu tenho a terceira lei de Newton, que fala sobre lei da ação e reação, que diz que toda força de ação corresponde a uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários. Um exemplo aí que nós temos é no jogo de voleibol. Quanto maior a força aplicada na bola, maior será a dor no braço do jogador. Por quê? Porque ele vai receber a força com a mesma intensidade, a mesma direção, só que sentidos contrários, ok? Então, nesse resumo que eu fiz, nós vimos as 3 leis de Newton. Vou passar a atividade também e tenham bons estudos.